Atenção, senhores, neste momento convido a todos mais uma vez a se voltarem aos seus lugares, a retornarem aos seus lugares, para a gente dar continuidade aqui ao nosso evento, ao Fórum Regional do LIDE, Mato Grosso, para que a gente possa continuar os nossos painéis. A partir de agora, a gente já vai voltar e realmente com os painéis. Lembra que lá no início do evento, falei para vocês do QR Code, inclusive até pedi para a nossa equipe de mídia, o QR Code para você participar da pesquisa que nós falaremos no final, né, do evento. Falaremos um pouco mais da pesquisa do IEL, que o QR Code vai aparecer aqui na tela para vocês participarem. Não sei se você já fez o cadastro aí, se você já conseguiu participar das nossas pesquisas, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. Esse QR Code que está aparecendo aí na tela, que é o QR Code da pesquisa, para a gente poder participar, para a gente poder falar e debater sobre essa pesquisa no final do evento, né, Evandro? E o outro QR Code que vai aparecer, vamos dar só mais um tempinho aqui para o pessoal poder realmente participar da pesquisa, apontar a câmera do celular aqui para o QR Code, tá? Para poder participar. Uma pesquisa muito legal, inclusive, que no final do evento a gente vai debater e todos tiraremos proveito aí dessa pesquisa maravilhosa. Só mais um momento, ainda tem gente apontando o celular. Ok? Podemos, então? Esse outro QR Code que vai aparecer aqui na tela também é importante, porque a gente vai dar início agora aos nossos painéis, e é por esse outro QR Code que a nossa equipe acaba de colocar aqui no nosso painel, que vão ser formuladas as perguntas, dúvidas, né? Caso tenha alguma dúvida, queira perguntar algo aqui para os nossos palestrantes, através desse QR Code. Então, você vai apontar a câmera do seu celular mais uma vez agora, mas para poder participar ali das perguntas realmente que a gente vai estar disponibilizando ali para que os nossos palestrantes acabem respondendo também no final de cada painel. Então, o QR Code está na tela. Caso tenham interesse e queiram, por gentileza, eu vou dar aqui um minuto só para o pessoal fazer aqui o cadastro, tá bom? Vamos lá, então? Prontos, preparados? A gente vai dar início, então, ao nosso primeiro painel, que fala sobre capital natural e oportunidades. Quando a gente fala do agronegócio, a gente fala diretamente sobre oportunidades. Todos aqui presentes sabem disso, não é mesmo? Todo mundo aqui sabe que o agronegócio, as grandes oportunidades que o agronegócio abre aqui para a gente. E esse painel promete trazer exatamente isso. Promete trazer oportunidade e esclarecer muitas dúvidas. A gente vai receber ela, que é sócia de sustentabilidade e mudanças climáticas da UI, entusiasta engajada com o SGI, atua como conselheira sobre assuntos há 22 anos. A sua experiência indica que o ESG depende de decisões de cima para baixo e deve ser um item permanente na agenda dos conselheiros e um indicador-chave de desempenho obrigatório para diretores. Especialista e mestre em Direito Ambiental, possui vários artigos publicados, 2 livros sobre questões ambientais, Responsabilidade Civil Ambiental do Credor e Direito Ambiental aplicado aos contratos.
Também possui MBA na St. Paul Business School. Vamos receber essa mulher com esse currículo enorme. Ana Lúcia Grise, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, Ana. A pessoa que a gente vai receber agora é uma pessoa muito importante, inclusive, aqui para a gente. Ela é head de processos do Grupo Morena, é membro do Conselho da Agroligadas, um projeto lindo, inclusive. É administradora e especialista em gestão do agro pela USP. Atualmente é líder de processo no Grupo Morena, que surgiu de um grande sonho idealizado e construído pelo fundador Romeu José Choqueta, que iniciou as atividades desse empreendimento na década de 80. O grupo possui ampla gama de negócios, atuando na agricultura, pecuária, armazenagem, beneficiamento e silvicultura. Recebam com uma salva de palmas Vanessa Chiamuleira. Seja bem-vinda, Vanessa. E para compor esse time, eu convido agora ele, que é executivo de Relações e Vendas Governamentais na AgroTools, com formação multidisciplinar em Administração e Marketing. O executivo com mais de 20 anos de sucesso em cargos de liderança, tanto no âmbito regional quanto nacional. Ele acumulou uma vasta experiência em diversos setores, incluindo indústria, varejo, financeiro e tecnologia, em empresas nacionais e multinacionais, líderes no mercado, sempre lidando com equipes, liderando equipes interdisciplinares e multiculturais, engajando clientes e parceiros. Recebam com uma salva de palmas, Sérgio Oliveira. Obrigada a todos, com vocês. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Temos aí convidados ilustres que vão nos mostrar casos de sucesso, com certeza. Também acho ótimo que estamos aqui em maioria agora, Vanessa. Olha só, Sérgio em minoria no palco, representando as mulheres que estão conosco. Tão difícil isso acontecer. Já fui aqui apresentada, mas quero contar um pouquinho mais para vocês sobre os meus 2 primeiros filhos, os filhos mais velhos, porque eles têm conexão e eles nasceram de um caso de agro. Eu faço sustentabilidade, eu trabalho com sustentabilidade há mais de 20 anos, em uma época em que a gente sequer podia usar essa palavra. Capital natural era a palavra que eu sempre usei, e um pouco de regulação também de capital natural. Mas sustentabilidade eu evitava. E eu evitava porque exatamente a gente tem aquele preconceito que eu vou combinar com vocês hoje aqui, que a gente vai deixar na porta para fora e vai olhar esse viés de capital natural como algo, de fato, conectado ao negócio. E contando só um pouquinho mais aqui, quando eu estava lá no meu primeiro ano de formada, eu tenho formação jurídica, eu olhei alguns contratos de crédito agrícola do Banco do Brasil na época. E tinha umas discussões sobre concessão ou não do crédito em relação às propriedades que não tinham reserva legal averbada. Aquela época que não existia a CARE, que a gente discutia reserva legal. E eu olhei aquilo como uma baita de uma oportunidade para os negócios que, naquela época, cumpriam a norma, o Código Florestal lá de trás, antes de 2012, e tinham sua reserva legal averbada. Então, eles são aí muito caros para mim, por óbvio, são os filhos mais velhos mesmo, 2003, 2008, em que eu trouxe essa discussão de como é que o setor financeiro poderia atuar em prol dos negócios no Brasil, como fio condutor de sustentabilidade, de compliance, e até dando um passo a mais naquela época. A discussão era, onde essa menina acha que banco tem alguma coisa a ver com o meio ambiente? Mas a minha proposta sempre era fazer uma avaliação de taxa de juros e dar um prêmio em taxa de juros para quem tivesse sua reserva legal averbada. Então, tenho aí um longo caminho e hoje também, com esse viés de ESG, as letrinhas novas que apareceram no nosso cardápio, consigo ter acesso às lideranças, sentei em conselhos de administração
elevando, de fato, as discussões de sustentabilidade. O meu viés, o meu chapéu sempre foi o ambiental, mas levando isso para a pauta da diretoria, dos estatutários e dos conselhos de administração, principalmente aí fazendo uma educação corporativa para esses líderes. Meu combinado, então, aqui com vocês, para fazer a mediação desse painel, vai ser um Ctrl-Alt-Del em todos os preconceitos que possam eventualmente existir nessa sala. Espero que já não exista mais, que a gente esteja aqui conversando com o público que entende a aderência, a necessidade, a interdependência de a gente trazer para dentro a tal da variável ambiental. Mas vamos fazer isso, então, que no nosso aquecimento de discussão, vou mostrar para vocês por que é interessante, por que é inteligente do ponto de vista de receita e de sobrevivência do negócio no longo prazo. E quando a gente fala de agro, a gente olha principalmente para as famílias no Brasil, para a base, e famílias têm filhos, precisam garantir sobrevivência do negócio. Então, eu estou aderente ao negócio quando eu trago sustentabilidade para dentro. No mundo que a gente tem hoje, e aí, Vanessa, Sérgio, olhando um copo cheio, a gente tem um governo federal com mais de 17 ministérios com competência para tratar do assunto de meio ambiente e clima. Esse é um cenário nunca antes pensado. Confesso a vocês que não imaginei que, nesta minha vida profissional, eu iria ver isso. Olhando o copo meio vazio, a pergunta é, onde fica a articulação de tudo isso? Quem faz e como faz. Mas aí a gente espera para ver como é que o cenário vai se desenrolar. O ponto é que, de fato, a gente tem diretrizes de governo federal que nos mostram que incorporar essa variável ambiental nos negócios, e aqui no agro, principalmente, vai ser indispensável, necessário e vai ocorrer, quer a gente esteja na mesma página ou não. A gente tem aí uma consulta pública que ficou até pouco tempo atrás, 5 de agosto, do Ministério da Agricultura, perguntando exatamente aí sobre descarbonização de cadeias agropecuárias. A gente está falando aqui de programa ABC, programa ABC+, e um passo a mais, que foi o objeto dessa consulta pública, que vem aí com o selo verde, seria o terceiro passo do ABC+. Ainda em consulta pública, vamos ver como é que ele vai se comportar, e até quais foram os resultados aí dos comentários recebidos pelo governo. Mas a gente também teve aí o Programa de Aceleração do Crescimento, publicado final da semana passada, se eu não estou enganada, que vem com uma série de diretrizes de sustentabilidade, olhando para setores e como é que a gente puxa a variável ambiental. Mas, mais do que isso, a gente tem aí a expectativa da publicação desse programa de transição ecológica, tem alguns nomes diferentes que já foram passados pela imprensa, a gente não tem nenhum documento oficial ainda, mas o Ministério da Fazenda está encabeçando um movimento que deve ser publicado ao final de agosto ou setembro, pelas informações oficiais que a gente tem até agora, e que vai ditar a política pública do Brasil, política de Estado, a gente espera, e não política de governo, que vai trazer variável ambiental e variável social também para os nossos diversos setores, com alguns eixos. Estou mostrando isso porque é um cenário econômico diferente. Eu não mostrei aqui ações de Ministério do Meio Ambiente, eu estou mostrando ações de economia na veia. Então, a gente está falando efetivamente de transformação de modelo econômico, a gente está falando aí de bioeconomia, economia circular e aí transição para a economia de baixo carbono. É um momento diferente. Já tivemos nos painéis anteriores aqui o dado, mas o Brasil tem uma vantagem comparativa gigante neste momento de atualização dos padrões econômicos, porque nós ainda temos capital natural em quantidade e qualidade disponíveis. Ainda precisaremos usar a inteligência para entender o novo modelo econômico e transformar a vantagem comparativa em vantagem competitiva. Felizmente, aqui a gente já vai ter alguns exemplos hoje no painel para mostrar como isso é relevante, como é que a gente faz essa troca de comparativo por competitivo, materializando as discussões. E o combinado aqui é que a gente vai sair do patamar de olhar a sustentabilidade ambiental como custo, que era a primeira coisa.
A menina que vinha com as questões ambientais representava um custo no primeiro momento. Aí, do custo, a gente passou para a discussão de risco. Não, mas olha só, se eu tiver um estresse hídrico, eu tenho risco. Se a minha licença ambiental vencer, eu tenho risco. Se eu não tiver uma gestão adequada de resíduos, e aí principalmente de defensivos, eu tenho risco. Mas isso ainda não é legal, porque risco aí não é algo que salte aos olhos da liderança. Eu consigo gerenciar, mas eu preciso de mais do que isso. E o combinado aqui com vocês vai ser que a gente vai além também de eficiência operacional. Eu posso tratar a sustentabilidade nesses 3 vieses. Eficiência operacional já é ótimo, porque está conectada com a minha gestão de risco, e eu posso fazer os investimentos aí, eu posso deslocar o meu budget para isso, com visão de gestão de eficiência operacional, mas é mais do que isso. A inteligência, a vantagem comparativa se transforma em competitiva quando eu subo os assuntos de fato para a pauta da liderança. Quando eu tenho um planejamento estratégico que vise longo prazo, então, se eu sou de família que tenho um negócio de agro, os meus filhos vão depender disso, os meus netos vão depender disso, mas eu preciso ter chuva. Se eu não tiver chuva, não vai ter aí lavoura e a gente não vai ter produto para comercializar. São essas as conexões. Mostrando para vocês, quando a gente falava de riscos, eu ia no básico do básico, né, no custo ou risco, a gente ia para as áreas de preservação permanente, as reservas legais, unidade de conservação, e o retorno era sempre, poxa, mas isso é limitador da minha atividade, eu não posso usar toda a minha área. Sim, é fato, é uma limitação administrativa que hoje a gente consegue fazer uma conversão para oportunidade, a gente vai mostrar como. A gente olha para um cenário internacional e vê a União Europeia com o tal do Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu, que traz algumas normas, a primeira delas que entra em vigor é a livre de desmatamento, que vai impactar a balança comercial brasileira em alguma medida para aqueles que fazem comercialização com a União Europeia, por óbvio, a partir de dezembro de 2024, então está logo aí, e é por isso que também é inteligente a gente tomar as ações agora. E eu também vejo o posicionamento de investidores mudando, quando, por exemplo, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, publica um relatório em julho de 2020, analisando escassez hídrica e como é que se impacta o preço do portfólio, como é que ela toma a decisão de alocação de capital em relação a áreas e negócios que possam estar sujeitos à escassez hídrica. A gente tem um grande desafio em relação a cadeias de valor, a gente vai ter um painel em relação a isso, mas a sustentabilidade pode ser o grande diferencial. A nossa oportunidade, de fato, é converter o risco agora e mostrar que nós já temos capacitação e, quem sabe, ditar as regras para a certificação, como é que isso vai ser aprovado. E, obviamente, a gente tem mecanismos de financiamento tão atrelados à sustentabilidade, que também teremos um painel. Eu só acesso capital nestes vieses se eu tiver base, no mínimo, de compliance, de conformidade ambiental. Então, é inteligente que eu faça essas medidas, porque eu vou acessar capital mais resiliente, qualificado e de longo prazo. Eu posso gerar oportunidades em áreas específicas, com pesquisa e desenvolvimento para a indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética. Eu posso olhar as minhas áreas conservadas e pensar, eventualmente, em projetos de carbono, se isso couber, mas eu posso olhar também para as áreas degradadas e pensar em projetos ainda melhores de carbono, que vão render aí créditos com mais valor. E eu posso entender que, no mundo, eu já tenho vários estudos para fazer precificação de ativos ambientais. E é uma precificação que vai impactar, começando pelo setor financeiro, e vai cascatear para todos os demais setores. Aqui, é para a gente não esquecer, a gente está num evento de agro aqui, mas se a gente não tiver insetos polinizadores, a gente perde uma grande parte da nossa colheita, mas a gente não faz essa conexão de necessidade e interdependência dos negócios. Então, eu preciso ter áreas preservadas para que eu tenha os insetos polinizadores. Quanto valem as colmeias que venham a se instalar em áreas degradadas, mas que eu desenvolvi um projeto de reparação, que seja para carbono? Quanto elas valem? Quanto elas aumentam a produtividade nas áreas vizinhas? A gente fez essa conta, a gente precificou, a gente não faz essa conta e não precifica por enquanto, mas a gente já está trabalhando na UI para conseguir fazer isso. Para fechar a introdução aqui, a gente está falando efetivamente de assuntos que geram valor para os negócios. E eu vou mostrar com os nossos super convidados como é que a gente conclui essa conversa com os casos práticos. Sérgio, vou começar com você. Vamos lá. Então, temos a AgroTools aqui super bem representada.
E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente nesse viés de marca, reputação. Como é que a gente inclui sustentabilidade? Como é que a gente assegura que isso traz retorno? Se a gente olhar aí cadeias de valor, principalmente rastreabilidade, que são os assuntos que estão na pauta prioritária, sem dúvida nenhuma, dezembro de 24 está batendo na porta. Como é que a gente olha aí o compliance ambiental, a conformidade e até social com efeitos positivos para a marca, reputação e também aí na escolha de consumidor, por favor? Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui, através da presença do nosso presidente do LEAD-MT, o Evandro. Obrigado, Evandro, por a gente estar aqui, representando um pouco da área de tecnologia, né, voltada para não só o agronegócio, mas também sustentabilidade. É um tema que a gente abraçou já há alguns anos e é muito feliz a gente estar aqui discutindo aquilo que, por algum tempo atrás, era a van filosofia, né? Ou o que a gente havia conversado aqui um pouco antes. Na história humana, a própria criação da nossa cultura era extrativista. O homem degradava um determinado território e, quando aquilo já não tinha mais recursos, ele migrava para um segundo território e assim sucessivamente. Além do desgaste que era tudo isso, ele percebeu que, se ele se estabelecesse numa área e administrasse melhor os recursos, ele conseguiria sobreviver melhor, né, e com mais qualidade. Então, ESG nasce desde a pré-história, né? É interessante quando a gente remota a esse nível de tempo. A gente está falando de proteção de marca. E por que a gente está falando um pouco disso de proteção de marca? Eu pediria depois a técnica somente para tentar disponibilizar aqui. Tem um slide bem bacana, que eu acho que até pelo horário também vai ser bem interessante a gente mostrar aqui, que fala de um case muito atual que a gente tem com uma grande empresa de alimentação. A gente está falando do maior, talvez hoje, fornecedor da indústria alimentícia, e que, em 2008, ele começou a pensar em como trabalhar a sustentabilidade com viés de proteção de marca. Eu acho que essa foto aqui é inconfundível, né? Nós estamos falando do Arcos Dourado ou McDonald's, né? O McDonald's já se preocupava disso desde 2008, e desde 2013 ele vem trabalhando com a rastreabilidade de 100% da cadeia da carne, em todos os seus núcleos de produção, seja no Brasil, no Paraguai, na Argentina e na Austrália. A ideia, inicialmente, era simplesmente preventivo, porque ele imaginava que um impacto global que seria se descobrissem que um hambúrguer dele fosse feito, por exemplo, numa área de proteção indígena, ou se ele usasse o pão com uma fazenda de trabalho análogo escravo. Qualquer que seja a medida que se apresentasse em cima da produção daquilo que é o hambúrguer tradicional, teria um efeito devastador na marca. Só que ele também entendia que era um desafio muito grande. Como fazer isso sem tecnologia? Como é que eu vou rastrear tudo isso? Então, desde 2013, a gente montou, primeiro, uma política, e nessa política estava alinhada, inclusive, com o Acordo de Paris, etc., que é zerar 100% da produção da carne até 2030 no McDonald's. Hoje, 98,5% da carne ela está totalmente livre de áreas de desmatamento, e isso não é tudo. Existe um protocolo interno que, além da política ambiental, a política social é importante. Então, indígena e todos os outros critérios eles colocaram dentro desse protocolo. Então, hoje, quando a gente come um hambúrguer do McDonald's, a gente não sabe o trabalho que tem por trás. E aí vocês me perguntam, poxa, mas o que isso realmente agrega de valor, né, como a Ana colocou, né? Qual o viés positivo disso, além do preventivo?
Hoje existem pesquisas de mercado que indicam que quase 70% dos consumidores optam por produtos sustentáveis. E destes 70%, quase 60% pagariam mais por esse produto ter esse viés sustentável. O McDonald's ainda não usa isso como arma de venda. Talvez ele não precise, né, nesse momento. Mas é um fato importante da gente pensar um pouco. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, talvez, Brasil, a gente percebe que essa preocupação é potencial de abertura de novos mercados, quando o mundo fala em ESG e exige protocolos hoje de rastreabilidade, de monitoramento, de políticas ambientais, sociais e de governança. Se você quiser exportar algum produto, você tem que passar por esses registros, ter esse selo, essa certificação estabelecida pela tecnologia inicialmente, mas, sobretudo, por esse que hoje já deixou de ser propósito e se tornou realidade. Então, nós estamos falando que o consumidor final, ele já opta por produtos sustentáveis, e isso é importante, a sua marca tem que estar com esse viés sustentável. A gente está falando que mercados já exigem isso, e você tem que estar adequado a essas políticas e protocolos para você poder atender a esses mercados. Só por esses dois ganhos, a gente vê que é viável, sim, se aplicar a política ESG. É mais do que propósito. Eu acho que a gente tem que pensar, quando a Ana deu o desafio para a gente de trazer um caso como esse, o que se ganha efetivamente, tangível, além de, olha só que coisa absurda, além de preservar o meio ambiente, além de preservar culturas, valores, etc., quando você está aplicando as políticas ESG, o que a gente pode ganhar além disso? Financeiramente também você tem ganho, que a gente acabou de demonstrar com as pesquisas. Então, que fique claro que, claro, ele fez isso de forma preventiva, hoje é atuante. O diretor do McDonald's de Sustentabilidade usa esse caso de forma interna e dentro do setor de alimentação mundial para contaminar positivamente, para divulgar internamente esse programa e fazer com que outras empresas também o façam. E existem outras empresas que fazem. Um ponto importante que o Rangel colocou e o Ricardo também colocou é que essas políticas estão presentes em todos os agentes da cadeia do agronegócio. Nós temos esse mesmo programa estabelecidos de fazenda para dentro e fazenda para fora. Varejistas como o Walmart, por exemplo, eles têm atuação dessa mesma forma de proteção de marca. O Carrefour também tem, né? Outras empresas de alimentos também têm. Então, eles já utilizam isso de forma preventiva, mas sabendo que um prejuízo seria muito devastador para a sua imagem, né, do risco reputacional, e, sobretudo, eles agregam valor na marca, e essa marca com valor agregado, ela sim é escolhida pelo consumidor, e o consumidor sabe disso, ele paga mais por isso também, Ana. Maravilha, Sérgio. Que a gente tenha mais e mais exemplos para compartilhar. E só um detalhe, né? Pelo menos aqui, a gente, além de estar comendo hambúrguer, fica bem de consciência, né? Porque a gente está sustentável, né? Corretamente sustentável, né? Não alivia as calorias, viu, gente? Aqui é só a parte de sustentabilidade, né? Do planeta, não a nossa, tá? Que fique claro isso daí. Sacanagem, isso já podia vir tudo pronto. Vanessa, vamos lá. Agora eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, você aí do Grupo Morena, como é que vocês fizeram a jornada de sustentabilidade? Como é que vocês começaram? Por que começou? Temos resultados quantitativos para mostrar? Vale a pena? É custo? Dá para falar de planejamento estratégico? Estou aqui super curiosa para te ouvir. Bom dia a todos, bom dia Ana, Sérgio. Então, pessoal, na verdade é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, compartilhando experiências, ouvindo bastante sobre dois temas que eu gosto muito, que um deles é o agro e o outro é sustentabilidade. Então, essa palavra que você usou, né, jornada, ela é excelente para traduzir o que o Grupo Morena tem feito nos últimos 34 anos. Então, eu gostaria de responder a sua pergunta, apresentando o Grupo Morena para vocês. Então, nós somos uma empresa que foi fundada em 89,
pelo Romeu, como dito anteriormente na apresentação, e eu acredito muito que tudo começou lá nessa criação da empresa. O Romeu é uma das pessoas mais empreendedoras que eu conheço. Ele é meu tio, nossa empresa é familiar. Nós somos uma propriedade rural que está localizada no município de Campo Novo do Parecis. Nós estamos a 40 quilômetros ali do município. E ele sempre foi uma pessoa, na minha visão, à frente do tempo dele. E, em termos de sustentabilidade, qual é o principal ativo, fora as pessoas, é lógico, né, que são os colaboradores, mas, depois disso, nós temos o nosso principal insumo, que se chama solo. Antes de nós falarmos de preservação e reservas, que eu vou falar também um pouquinho, como manter a perenidade desse solo, porque sustentabilidade significa perenidade. Então, eu preciso fazer com que esse solo tenha os mesmos padrões ou melhores padrões de produtividade daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos, aí sim eu vou estar sendo sustentável. Então, o Romeu começou a trabalhar com plantio direto há mais de 25 anos. Então, hoje, a gente sabe que é uma excelente alternativa de sustentabilidade ambiental. Então, a gente emprega diversos métodos conservacionistas na nossa propriedade, rotação de cultura, plantio em consórcio, a gente utiliza o adubo do confinamento, né, que são para fertilizar as pastagens, a gente tem áreas de LPF, enfim, inúmeras alternativas práticas de sustentabilidade. Mas, junto com isso, eu acho que o principal diferencial do Grupo Morena é que a gente tem as porteiras sempre abertas. E estar com as porteiras abertas significa ensinar e aprender muito. Então, a gente tem feito isso continuamente. O espírito de melhoria contínua da nossa propriedade faz com que a gente cada vez mais traga esses métodos voltados para ESG, para dentro do nosso negócio, que a gente compartilhe isso e fale do agro brasileiro para as pessoas de outros países que vão nos visitar, ou aqui dentro mesmo, as universidades, enfim. Nosso negócio é produção de grãos, como eu falei. Nós produzimos soja, milho, nós temos uma unidade de armazenagem, nós produzimos, recriamos e engordamos bovinos, machos, e temos 200 hectares ali de plantio de eucalipto, silvicultura, e a gente recentemente criou mais um negócio dentro do nosso negócio, por isso que se chama grupo, né, que é a unidade de beneficiamento de sementes. Então, a gente está tentando fazer uma espécie de economia circular dentro da nossa propriedade. Então, o milho que vai para o gado, a semente que a gente faz na produção de soja, a lenha que a gente utiliza no armazém, na UBS, enfim. Nós também somos sócios de uma empresa de bioenergia, né, a LD, que é próxima ali da nossa região. Então, também estamos inseridos. São 26 produtores que se reuniram para fazer essa indústria. Então, é mais uma alternativa de sustentabilidade e de fazer tudo isso acontecer. O nosso propósito não é ser maior nem melhor que ninguém. Nosso propósito, eu acho que ele é até mais audacioso que isso, é inspirar e incentivar as pessoas a terem condutas sustentáveis no agro. A gente quer contribuir com o agro de uma forma mundial, e tudo isso transmitindo os valores que são de essência da cultura do Romeu e da Dulce, que são esses que estão na foto. Então, sendo otimista, sendo transparente, respeitando as pessoas, os animais, a natureza, a comunidade que a gente está inserido. E esse é o nosso jeito de atuar, nosso sistema socioambiental. Isso aqui é puramente o que os nossos stakeholders veem do Grupo Morena. Tudo que está dentro dessa árvore, que é os Sentinelas da Terra, essa não é a nossa logo, esse é o nosso jeito de ser. Fala sobre os nossos modelos de produção, fala sobre perenidade e longevidade para a produção. Então, quer dizer, eu posso fazer mais com menos. Não tem outra palavra melhor para traduzir sustentabilidade do que eficiência. Sustentabilidade é fazer mais com menos. Você usa a tecnologia para fazer mais com menos, para reduzir custos, para reduzir riscos. Então, você se torna mais produtivo, mais eficiente, tem mais velocidade. Essa é a nossa visão. Por isso que todas as nossas políticas que estão voltadas à produção sustentável estão dentro dos Sentinelas da Terra. E também a gente faz um trabalho com os colaboradores, faz fóruns
com eles ou com os nossos stakeholders também, para que a gente possa falar sobre isso e que esse não seja um tema de por que vocês fazem a coleta seletiva do lixo? Ah, porque a firma mandou. Não serve isso. A pessoa precisa entender o porquê que ela faz isso. E o mundo só muda através da educação, que está traduzido aí na Academia Aberta do Campo, que o símbolo não poderia ser diferente, que é o da transformação, que é a borboleta. Então, todas as nossas políticas de compartilhamento de saberes estão ligadas a esse viés. Todos os programas e projetos que nós temos, que estão inseridos ali, dizem respeito à educação. Programas de estágio, programas Sementes e Aprendizes, que é para incentivar os filhos dos colaboradores, programas de incentivo de bolsas de estudo para colaboradores, bolsa de idiomas, estão todos linkados a essa parte que é a Academia Aberta do Campo. Nós construímos uma área de 500 metros quadrados dentro da propriedade. Nós não somos uma propriedade grande para os padrões da região em que nós estamos inseridos. Nós plantamos em 10 mil hectares. Nós temos vizinhos muito maiores. A gente já está se sentindo pequeno. E aqui o Mato Grosso tem grandes players. A gente precisou diversificar e aprender mais sobre sustentabilidade para continuar nesse jogo. Então, o que a gente faz hoje lá dentro do Grupo Morena é cada vez mais tentar buscar soluções para que o agro continue melhorando. A gente tem que estar contente, mas desconfortável. Desconfortável no sentido de melhorar sempre. A gente não pode estar acomodado, né? Então, por último, a colheita mais que perfeita marca todas as nossas políticas de recursos humanos, de gente e gestão, porque a colheita mais que perfeita não tem a ver com colher soja e colher milho para o Grupo Morena. Tem a ver com colher o que cada pessoa tem de melhor. Porque não existe nenhum vetor que seja mais potente do que as pessoas que estão nos negócios para fazer tudo isso acontecer. Então, falando dessa parte de desenvolvimento, a gente tem esses 3 pilares tão falados, com tanta facilidade por todas as pessoas, mas que, na prática, é difícil de fazer. Só que a gente, como produtor, tem um 4º pilar que eu gostaria de falar para vocês que a gente precisa atingir. E isso a gente faz através do trabalho nosso, de produtor rural, abrindo as porteiras, abrindo fronteiras, através das associações, através das agroligadas, que é trabalhar o culturalmente aceito. O agronegócio no Brasil precisa ser culturalmente aceito. E eu fico muito feliz quando eu vejo que isso está surtindo resultado. Através da ação da atuação das associações, e quando eu vejo também que, por exemplo, lá na minha cidade, que é Tangará da Serra, vai ter a feira de exposições, né? A gente chama de Expo Serra, e o show mais falado é o da boiadeira. Então, de uma certa maneira, e não importa como, esse assunto está chegando para o Brasil inteiro. Né? Que seja através da novela das 8 da Globo, que eu mesmo não assisto, mas vi, eu liguei lá, fala coisas ruins também, mas né, tudo, enfim. E a moça estava explicando como é que funciona uma plantadeira. Será que todas as pessoas nos grandes centros sabem disso? Então, que bom que a gente está conseguindo chegar lá, que a nossa voz está sendo alcançada. E o quanto a gente parou para analisar dentro do nosso comitê ISD, que nós contribuímos com as ODS, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Quando você para analisar dentro das empresas tudo o que você faz e que tem algum link com isso aqui, você fica espantado. Nós temos 74 ações lá dentro do Grupo Morena que impactam nas ODS. Então, isso faz com que a gente fique muito feliz. E algumas delas eu coloquei aqui, que são indicadores que fazem com que a gente seja melhor nas nossas operações. Então, nós temos um índice de satisfação dos nossos colaboradores de 95%. Isso é avaliado pela GPTW. Nós temos 26 anos aí de plantio direto, que é uma excelente alternativa para a manutenção da saúde do solo. Isso fez com que a gente trouxesse os níveis de matéria orgânica do nosso solo para 3%. Vocês, se tem alguém agrônomo, sabe que o solo do Cerrado é um solo muito pobre. 3% de matéria orgânica é excelente. Mas, com isso, vem outros problemas que você tem que resolver. Compactação. Como eu vou resolver compactação? Fazendo plantio em consórcio, trabalhando com braquiária, com forrageiras, para que a gente consiga descompactar o solo, enfim. Hoje nós temos 38% de reserva legal. Isso dá mais dinheiro para o Grupo Morena? Não. Mas isso faz com que a gente prove
sempre por A mais B, que produzir mais nos lugares que a gente tem, é possível. Na verdade, quando você falou de Green Deal, e a gente vê todas as imposições e sanções que vêm sendo feitas, porque isso foi realmente ocasionado por uma pressão da população europeia em cima dos governos. Mas isso já aconteceu, não tem mais volta. Não adianta falar assim, mas lá já desmataram tudo, e daí? A mãe da gente não fala que a gente não é todo mundo? Então, a gente não precisa fazer igual. Então, a gente vai ter que se adaptar. E como que a gente vai fazer isso? O Brasil é o maior produtor de soja, maior produtor de milho do mundo agora, né? E a gente faz isso em 8% do território nacional. E nós temos mais 8% que são áreas degradadas. Só que por que é preferível desmatar? Porque é mais barato do que recuperar a área degradada. Essa é a realidade. Então, o incentivo do governo, dos bancos e de tudo mais, tem que vir nesse sentido. O que acontece é que a gente precisa, sim, de ações reais lá na ponta. Não só coisas que a gente que não pode tangibilizar. Então, a gente tem, para completar, esses 900 hectares de integração lavoura-pecuária-floresta, trouxeram para o Grupo Morena só uma frase bonita, uma foto bonita? Não. Nas áreas de LP, nós conseguimos alcançar 7 sacos a mais de produtividade de soja, né? Então, assim, o Romeu sempre fala, não tem como você pensar no verde se você estiver no vermelho. Então, é lógico que o o econômico precisa acontecer, né? Então, para tudo isso girar, a gente precisa de governança. Então, o G do ISD, ele existe para fazer as outras 2 letras acontecerem. Essa que é a verdade. E essa questão de captação da água da chuva também é uma alternativa que, para nós, ela não gera efetivamente dinheiro. Só para finalizar a minha fala aqui em relação a isso, essas são algumas certificações que nós temos. A única que dá dinheiro, para falar a verdade, é a RTRS. RTRS é a certificação mais poderosa que nós temos. Nós, eu digo, agricultores. Mas o dar dinheiro, às vezes, é na redução de custos ou incremento de produção, como eu acabei de falar. Ser sustentável, trabalhar o ISD, fez com que a gente elevasse o nível de ensino dos nossos colaboradores, treinasse mais, incentivasse eles a estudar e que a gente conseguisse aproveitar mais as tecnologias que, por exemplo, a empresa do Sérgio tem para oferecer. Como é que você vai fazer para implementar a tecnologia com 30% dos colaboradores só com o ensino médio? Não tem como fazer isso acontecer. Então, hoje, nós temos 22 plataformas lá de tecnologia que a gente não consegue usufruir 100%. Então, tem uma conhecida nossa que fala, é um monte de tecnologia embarcada nessas máquinas que nunca desembarca, porque a gente não sabe fazer, né? Então, essa é a realidade. A gente precisa fazer acontecer. E, na gestão, é que a gente encontra a direção para que a gente consiga fazer isso acontecer na ponta. Por quê? Porque você vai trabalhar planejamento estratégico, planejamento orçamentário, você tem decisões do conselho gestor que fazem com que os colaboradores lá na ponta, eles sejam ouvidos, eles tenham mais desempenho, para que a gente consiga produzir mais no mesmo lugar. Então, se a gente tem que ir atrás agora com essa legislação, acabou de sair, os próximos 10 anos, nada de desmatamento nem legal, vamos ter que ser... Nós fomos incentivados, nós fomos empurrados, assim como há 10 anos atrás a gente se torceu quando o Código Brasileiro, o Código Florestal foi implementado. Todo mundo fez isso aqui, meu Deus do céu, porque não vou... E hoje a gente fala disso com muito orgulho, que nós temos 66% da área do Brasil preservada. Mas, talvez, se não tivéssemos sido tão obrigados e de uma certa maneira, a gente foi colocado para isso, isso não teria acontecido. Então, eu acho que a gente precisa ver o lado positivo das questões dessas sanções e enxergar que nós podemos muito mais dentro e fora das propriedades. Vanessa, você deu um show. Foi um show absoluto. Eu quero fazer 2 comentários aqui. E ela falou que ela não era palestrante, tá, gente? Então, vocês anotem aí essa parte. Quando você colocou o solo como insumo, a gente tem um relatório que foi publicado em janeiro de 20, portanto, pré-pandemia, do Bank for International Settlements, que é o Banco das Compensações Internacionais, ou o Banco Central dos Bancos Centrais. Esse relatório se chama Cisne Verde.
E ele traz no relatório uma figura de sustentabilidade, Vanessa, que traduz o seu ponto aqui do solo como insumo. Meio ambiente é a base, dentro de meio ambiente eu tenho sociedade, e dentro desses dois, interconectado, eu tenho economia. Se eu tirar a base, olha só que difícil de entender, eu perco a economia. A gente não faz essa conexão, mas é a mais pura e simples realidade. E o outro ponto é o seguinte, vamos trabalhar nesses 18% extra de reserva legal para gerar receita. Teremos novidades em breve, pode me aguardar. Sérgio, vamos voltar lá agora. Eu quero conversar um pouco com você sobre o projeto Regenera aqui. A gente tem aí uma série de regulamentações, já passamos principalmente vindas da Europa, porque eles fizeram tudo antes da gente, e, por óbvio, tem problemas anteriores aos nossos, e agora tem que resolver mais rápido. A gente tem aí multas, embargos que afetam produtores, pequenos e médios, na maioria, com mais impacto ainda, e que trazem algumas limitações e se mostram como desafios para o agronegócio. Como é que a gente orienta produtores para fazer essa regularização e olhar isso, de novo, como uma oportunidade, olhando sua cadeia produtiva, principalmente, quais são aí os possíveis impactos positivos, diretos, dessa mudança de chave, quando a gente faz esse nivelamento de conformidade, para depois até pensar em algo a mais com boas práticas? Vai lá. Legal, Ana. E, novamente, é interessante quando você frisa a questão do impacto positivo, né? E o nosso grande desafio é, novamente, democratizar um pouco dessa tecnologia, apoiando. É legal quando o Grupo Morena tem 22 plataformas de tecnologias embarcadas, mas ainda sem uso, né? E aí a gente tem que entender o motivo pelo qual ainda não é otimizado o uso dessa tecnologia, que tanto apoia, que tanto suporta essas atividades. Aqui no estado do Mato Grosso, em dezembro de 2020, foi feito um levantamento e cerca de 8.000 pecuaristas estavam com limitações por conta de embargos e notificações. E isso era um problema de cunho não só ambiental, por conta dos embargos, mas gravíssimo por conta social. O IMAC, que é o Instituto Mato Grossense de Carne, ele pensou e resolveu desenvolver um programa de reintegração desses produtores, desses pecuaristas. E como fazer isso de forma sistematizada, né? Como fazer isso de forma acessível à tecnologia a todos, ao pequeno, ao médio, e trazer esse conforto melhor. Ou como reinseri-lo na cadeia tão colocada aqui pela UI, que faz parte, porque todos estão interconectados. Quando um frigorífico aqui, ele trava a compra de um pecuarista, ele não só está travando a possibilidade de negociação direta com o frigorífico, mas induz que o pecuarista venda aquela carne, venda aquele produto num submercado, em algo que não está devidamente regularizado e com um preço menor. Tendo um preço menor, efetivamente cai a sua margem de lucro, o que põe em risco também o seu negócio, não só sob o ponto de vista regulamentar, mas até financeiro também, como a Ana frisou, que tipo de negócio a gente pode gerar com isso. Então, esse foi dado o desafio para a nossa empresa, e a gente montou uma plataforma chamada Regenera. E o nome é bastante sugestivo, porque é realmente para regenerar áreas que, depois de julho de 2008, haviam sido degradadas ou desmatadas e que sofreram esses embargos aqui no Mato Grosso. A ideia é realmente construir uma metodologia que pudesse viabilizar, reintegrar esses pecuaristas de novo na cadeia do negócio. Para que a gente fizesse isso e tivesse apoio, o Ministério Público Federal também apoiou essa iniciativa e, juntos, IMAC, Ministério Público Federal e a Agrotus, a gente criou essa plataforma. Essa plataforma se inicia basicamente com um cadastro da propriedade rural, através do CAR. É feito um levantamento num relatório socioambiental para se comprovar efetivamente se aquela área dita pela notificação, pelo embargo, realmente corresponde àquela área que foi notificada.
é dado a oportunidade dele ter o esclarecimento ou até colocar em pauta, não, essa aqui não é a área, teve uma sobreposição, teve tudo aquilo que a gente sabe que a imagem muitas vezes pode dar o falso positivo, e em si considerando que aquele embargo ou notificação ela é realmente proveniente, como é que eu faço com o produtor para ele se reintegrar na cadeia do agro? Então, é feito um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público Federal, mas isso ainda não habilitava ao pequeno produtor voltar a comercializar, principalmente com os principais compradores do produto. E aí, leia-se, eu estou falando de frigoríficos aqui, tipo um JBS da vida, que tem normativas rígidas de controle da compra, né, das carnes. Então, como é que eu voltaria a me reintegrar a essa cadeia a partir disso? Ok, fiz o termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público Federal, mas eu preciso voltar. Então, a gente criou um protocolo junto com o IMAC, que gera uma autorização de comercialização temporária, ACT, e que o produtor, se comprometendo a fazer o isolamento daquela área e a regeneração daquela área, ele pode voltar a comercializar com um frigorífico. E veja bem, eu não estou falando dele terminar o trabalho de regeneração da área, até porque regenerar uma área levaria muito tempo para tudo isso. E como é que ele iria produzir ao longo desse tempo e comercializar? Então, à medida que ele assina e se compromete com esses termos da autorização de comercialização temporária, ele pode voltar a produzir e o frigorífico pode voltar a comprar dele. Eu estou falando de um impacto direto no ambiente, e a gente fez um piloto agora no ano passado, só num piloto, com aproximadamente 25 pecuaristas, nós conseguimos estar em processo de regeneração de 450 hectares. Num primeiro levantamento, o potencial é de mais de 2.500 hectares para serem regenerados. Eu estou falando da possibilidade de reinserir o pecuarista na cadeia, voltar a comercializar com os principais players de mercado, e eu estou falando de abrir oportunidades de novos mercados para aquele que estava limitado até certo ponto. É notório que, muitas vezes, ele não sabe como fazer todo esse tipo de procedimento, porque tem muita burocracia envolvida. Então, nasceu da necessidade comercial efetiva, que seria o embargo por conta da compra da carne por esses frigoríficos, mas com efeitos positivos no ambiente, no social, pela manutenção do negócio dele, e no governamental, por estabelecer que, a partir daquele momento, a empresa dele, a fazenda dele, a produção dele está 100% regularizada ou em processo de regularização. Então, a gente acredita que essa plataforma que está pronta, a gente está aproveitando, isso é em primeira mão, eu falando aqui para o Evandro e para todos vocês, estamos fazendo o lançamento oficial, aberto ao público, dessa plataforma Regenera. Vocês vão ver algumas ações de mídia e de marketing, falando um pouco mais desse programa, junto ao IMAC, junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, SEMA, todos esses órgãos estão envolvidos, e nós aproveitamos e guardamos para esse evento, efetivamente, após o piloto, fazer o lançamento oficial dessa plataforma. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Sérgio. Certamente esse programa Regenera vai ter aí muita oportunidade, vai trazer ganhos absolutos do ponto de vista ambiental, social e econômico, que são ainda tão relevantes ou extremamente relevantes para a gente conseguir trabalhar no verde. Se estivermos no vermelho, o verde não vai entrar na discussão, não tenho dúvida nenhuma disso. E acho que só você tocou aqui 2 pontos. Quando a gente olha o papel de capital, então de financiadores, de mercado de capitais, a história de desinvestir ou de efetivamente cortar todo o crédito para quem não está em conformidade não é o inteligente. A gente tem um desconhecimento grande, a gente tinha um preconceito e a gente não sabia trazer variável ambiental para dentro dos negócios. Isso é histórico.
A gente aprendeu e continua aprendendo todos os dias. As porteiras têm que estar sempre abertas, porque a tecnologia vai nos ensinando e apontando aí melhores caminhos. Tem um exemplo bárbaro para isso. Em São Paulo, como a gente teve industrialização na década de 70, a melhor prática para resíduos, por exemplo, era enterrar resíduo industrial, porque era essa a diretriz que se conhecia. O resultado disso foi uma contaminação enorme em todos os distritos industriais. Isso foi feito porque, não, vamos fazer, porque a gente vai ter uma contaminação belo de um passivo no futuro. Não, era porque a gente não tinha esse conhecimento técnico. Então, é uma evolução. O que a gente precisa agora fazer uma educação e trabalhar junto com o sistema financeiro precisamos de financiamentos direcionados, tanto para quem tem que ir para a conformidade, então a sua ACT foi o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, nesse projeto, Sérgio, e também a gente precisa, obviamente, premiar quem já está lá. Então, eu preciso de taxas de juros, efetivamente, ou outras condições que sejam mais benéficas a ponto de serem diferenciais. Brincar também com um pouquinho só e falar, tem todo esse trabalho, mas o diferencial é pequeno, não vai adiantar. Isso é fato. E o que a gente também tem que levar em conta aqui, a Vanessa colocou o Código Florestal, quando veio aí o Código Novo em 2012, a gente tinha o de 65, teve uma grande preocupação, mas por quê? Os nossos custos de desmatamento, que também foram colocados, sempre foram menores do que os custos de conformidade. E se eu não tenho fiscalização e aquele padrão é o padrão conhecido e aceito no momento, é ele que a gente vai ter em maior grau sendo aplicado. O ponto é como é que a gente vira essa chave. Eu viro essa chave efetivamente quando eu mostro, quando eu educo, quando eu trago o viés de sobrevivência e de rentabilidade no dia a dia com este novo cenário econômico de transição, de fato, para baixo carbono. É diferente da trabalho, o que eu brinco também, natureza humana melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto, que eu sei fazer direitinho, não vou ter dor de cabeça. Mas não dá mais para ficar em zona de conforto. Ou a gente se mexe, ou a gente literalmente vai ser atropelado, principalmente com aspectos aí de risco, e isso vai ter impacto negativo. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente vai para as últimas duas perguntas aqui. Eu quero convidá-los a mandar perguntas, se vocês tiverem. Eu vi que o nosso aplicativo está aqui, mas não chegou a pergunta. Então, fiquem à vontade, que vai dar tempo ainda da gente responder, se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Vanessa, conta um pouquinho mais agora dessa transição. Você mostrou, obviamente, você deu um show. Eu acho que seu tio, Romeu, deve estar lá super feliz com tudo que ele conseguiu, porque você mostrou aqui na prática. Mas eu queria que você descesse um pouco mais aí para contar para a gente essa visão de sustentabilidade, que já está aí há mais de 30 anos no grupo. Como é que vocês operam? Você até mostrou exemplos de economia circular aí muito inteligentes, envolvendo cadeia. Isso traz diferenciação para preço dos produtos? Você mostrou certificação, falou também como é que ela aí tem impacto positivo. Mas, na prática, a gente já consegue ver um mercado mais ávido por recepcionar produtos que tenham essa rastro, o lastro ambiental já confirmado? O que vocês sentem? Teve modificação nos últimos 3 anos, quando o ESG veio para a mesa? Não teve? Conta um pouquinho mais, por favor. Então, Ana, na verdade, a gente tem, por exemplo, o Sisbov, que no mercado do boi, ele precifica um pouco a mais, né? Em alguns momentos, ele foi deixado de lado pela entrada da China nesse mercado, né? Que virou muito esse jogo. A gente tem o RTRS, que também nos abona. Nós somos um projeto piloto do couro sustentável, que rentabiliza um pouco da produção sustentável, porque você não recebe pelo couro, mas pela maneira de produzir. Então, estamos nesse projeto piloto, porque realmente o produtor ele não recebe por nada mais que a carcaça limpa. Então, isso é muito ruim, porque o trabalho maior é dentro da porteira, né? E, na verdade, eu acho que os maiores ganhos, porque eu não posso dizer para vocês que esses ganhos são enormes, nesse sentido dessas certificações. Mas, dentro da porteira, a nossa eficiência aumentando, a nossa produtividade aumentando, faz com que a gente ganhe. Então, se eu tenho uma área que produzia 70 sacos por hectare, e agora, na média geral, a gente foi para 71, foi para 72, usando tecnologia, por exemplo, a gente tem uma tecnologia nos pulverizadores que mensura a eficiência de aplicações. Então, eu consigo fazer com que eu reduza custos, porque, assim, são muitos estereótipos que são criados em relação ao produtor rural. O maior custo que se tem para fazer uma lavoura
é de insumos, é de defensivos. Então, 60% dos custos de uma propriedade rural vai passar por dentro dos bicos dos pulverizadores. Ninguém vai fazer uma aplicação a mais sequer, se não for necessário, porque senão você está jogando dinheiro fora. Então, é simples, só que essa explicação não é falada, né, nas mídias. Só se fala em produtos agrotóxicos, são defensivos. Desde que a gente é criança, eu vejo a minha avó colocando lá, aplicando alguma coisa para matar os pulgão dos pés de limão. Não existe como você conduzir 10 mil hectares sem você proteger de pragas e doenças. Então, é fato que isso tem que ter um receituário e feito da maneira correta. E essa é uma metodologia de sustentabilidade, apesar de não parecer e não ser traduzida em árvores e coisas e tal, que faz com que você reduza o uso de químicos, seja mais econômico, tenha menos gastos, aplique com menos intensidade produtos que você não deveria aplicar. Enfim, eu acredito que essa visão de sustentabilidade ela está atrelada à eficiência e a produtividade vai trazer, no final, um resultado maior. Então, a gente não deixou de produzir nada, pelo contrário, a gente aumentou a nossa produção. Nosso rendimento de carcaça é superior a 56. A gente tem uma eficiência biológica, que é quilos de matéria seca consumida por arroba produzida, de 150. É muito boa. Trouxe sistemas, Sérgio, que trouxeram a tecnologia para dentro da porteira, que nos ajudaram, por exemplo, lá na pecuária. A gente tem um sistema que tangibiliza os componentes da ração, tantos quilos, isso, aquele outro, enfim, que nos ajudam a chegar lá na ponta com mais qualidade. Então, eu acho assim, em outros países, eles também estão criando alternativas que a gente pode copiar. Eu sou bolsista Nuffield. O meu projeto é sobre sustentabilidade em grandes propriedades. Nessa bolsa, a gente tem a oportunidade de viajar por 20 países para poder estudar sobre o tema. Lá na Irlanda, eles têm uma grande produção pecuária. E eles estão estudando e já tem uma molécula que é colocada na ração que ajuda o boi a digerir melhor e emitir menos gás. Mas o túnel do carbono que a gente fala, né, porque eu gostaria de falar isso, a gente sempre bate muito nessa tecla, é uma possível renda que o produtor vai ter, e nós já participamos de vários projetos voltados para isso, projetos da Embrapa, de outras multinacionais, mas ele ainda não é uma realidade, porque não tem uma metodologia exata, mas vai ter. Só que, quando a gente enxerga esse túnel de carbono e deixa de olhar para outros problemas sociais que nós temos, a gente fica limitado demais. Então, não é só o carbono o problema. A gente tem fome, a gente tem desigualdade, a gente tem desperdício de alimentos, nós temos uma educação muito baixa. Então, assim, no nosso país, nós falarmos que se a gente receber pelos créditos de carbono está tudo resolvido, não está tudo resolvido. Está muito longe de estar resolvido. Por isso que as empresas têm que trabalhar no papel social que elas têm. Então, seja a fazenda, seja uma indústria, e a gente, como propriedade rural, que está entrando agora nesse universo de governança, tem que ter humildade de aprender com a indústria, com o comércio, com outros que já estavam, há anos atrás, trabalhando com pilares de governança. A gente tem, mais uma vez falando de estereótipos, um muito grande que é relacionado à sucessão no agro. Tem que ser só o filho que vai ser o sucessor da fazenda. Por que isso não se aplica para os outros setores? Então, a gente precisa desmistificar certas coisas. As pessoas que têm que suceder têm que ser pessoas capacitadas para falar sobre esses temas no futuro. Então, eu acho que essa questão de sustentabilidade traz um universo muito maior para que a gente fale, porque o negócio tem que ser bom, ele só é bom se ele faz o bem. Ele é bom porque ele é lucrativo, movimenta a economia, ele traz riqueza, e tem que fazer o bem para as pessoas, para os animais, para a comunidade que ele está inserido. Isso é fazer o bem. Vou citar mais uma vez o Romeu, que ele fala que a gente não pode ser que nem um pé de eucalipto, que não cresce nada em volta. Tem que crescer as coisas em volta da gente. A gente faz parte de um ecossistema. Essas pessoas que estão trabalhando no nosso negócio, que no nosso universo de negócios são 100 pessoas, se elas não crescerem junto, se elas não evoluírem, o nosso negócio não vai evoluir, a comunidade não vai evoluir,
e, consequentemente, isso vai gerar uma onda de ações positivas para todo esse pessoal que está em volta, né? Maravilha, Vanessa. Eu vou conhecer o Romeu, que veio com essa governança lá atrás no agro, gente. Vamos lá. Sérgio, vamos aproveitar que a Vanessa tocou aí no ponto de carbono e mostrou muito bem que carbono é um ponto que a gente pode trazer e agregar receita para os negócios. Carbono é sempre a bola da vez e tem a tal da visão túnel, né? A gente fala de ESG e o E vira carbono e a gente esquece, inclusive, o S e o G, mas carbono, de fato, é muito relevante, mas para a realidade brasileira, se a gente tivesse que começar, começa com o S primeiro, e aí a gente vai para o E, inclusive para outros assuntos, né? Porque nós temos matriz de energia renovável, a gente já emite muito menos, a gente poderia começar por outros assuntos. Acho que resíduos seria um excelente assunto para começar. Mas, como estamos na esteira sempre, e aí somos um país em desenvolvimento, espero que deixe de ser desenvolvimento eterno em algum momento, né? Mas a gente tem que aí também dançar conforme a música, e carbono é algo extremamente relevante, acima da linha do Equador, que a gente fala, né? Para o tal do norte global, e a gente precisa trabalhar com ele também. Mas, olhando ele nesta perspectiva de compensação como o último passo das discussões, se a gente estiver falando de emissões de gases de efeito estufa, para fazer essa compensação, Sérgio, conta um pouco aí para a gente, projetos de crédito de carbono de base florestal, falando em mercado florestal, como é que a gente gera receita financeira para proprietários de áreas e desenvolvedores? Queria só fazer um ponto. Quando a gente fala de carbono para este setor, principalmente, envolvendo o agro, a gente está falando de um mercado de carbono voluntário, de base florestal, em que tudo ainda tem uma oportunidade do tamanho do risco, porque a gente não tem nada regulado, é tudo regra de mercado. Mas que, naquele viés de vantagem comparativa de Brasil, é aí que temos também uma enorme vantagem, e a gente precisa de inteligência para transformar vantagem comparativa em competitiva. Conta um pouquinho para a gente, então, Sérgio, por favor. Legal, Ana, legal. E eu vou pegar o seu gancho, vou pegar um também, não é do Romeu, não, mas quando você falou da sistematização da cadeia de carbono, da pegada de carbono, como controlar, como a gente ter acesso a isso para que seja realmente rentável, lucrativo, essa gestão do carbono no agronegócio. Eu trabalho com a parte de relações governamentais em Brasília, eu queria dizer que eu sou de Brasília, mas sou honesto, e eu, estando lá em Brasília, a gente vê o movimento de uma série de bancadas, uma série de movimentos do governo, inclusive, não só na parte de legislação, dos bancos públicos que estão lá, mas também de alguns entes. Nós fomos convidados recentemente pelo BNDES, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, para a criação de uma calculadora de carbono. Calculadora de carbono. E o que é isso efetivamente? A ideia é a gente saber como, onde, como e quanto a gente consegue acumular, né, de carbono e gerar lucro com tudo isso. Essa calculadora tende a ser uma calculadora de uso público, que vai fomentar incentivos fiscais e de crédito para entidades públicas e privadas, para aqueles que vão conseguir aderir a essa pegada e controlar e etc. Quando a gente está falando disso, é um pouco daquela história de Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Com essa calculadora, com acesso facilitado aos produtores, via órgãos, inclusive do governo, facilitando acesso, novamente, à democratização, à tecnologia de tudo isso, a gente vai poder começar a consolidar um mercado novo de carbono, onde existem empresas que são especializadas em cada uma dessas etapas, não só da comercialização, da distribuição, né, da monetização desse carbono efetivamente. Ou seja, saímos daquela esfera em que carbono é realmente o gasoso e vamos voltar para o carbono papel, que é o crédito de carbono. E aí, para tangibilizar, novamente, a gente sempre conta um case, né, uma historinha do que está acontecendo já no mercado. A gente tem o case do grupo Caramuru, é um grupo gigante de produção cerealista que existe no Brasil. Esse grupo produz também, ele tem 2 usinas utilizando para a produção de energia limpa, energia sustentável.
eles aderiram, eles colocaram 2 usinas dessa no programa Renova Bio, e através de ferramentas de tecnologia eles conseguem monitorar, controlar, fazer toda a parte de rastreabilidade da sua produção e gerar créditos de carbono. No seu primeiro ano de implementação e adesão de 2 usinas, dentro do programa Renova Bio, que é de energias sustentáveis mais limpas, ele conseguiu gerar 30 milhões de reais em créditos de carbono. Então, se a gente está falando aqui do E, que é economia também, né? Enfim, desculpa o trocadilho, mas quando a gente está falando desse ponto, a gente já tem casos reais trabalhando o crédito de carbono, valorando, monetizando as suas iniciativas. É o desafio, por exemplo, que a colega falou aqui, de como é que a gente consegue trazer de volta esse valor agregado de forma monetária. Então, controlando, aplicando, monetizando e fazendo circular a economia, que é o grande desafio daquilo que a gente faz. É a transformação do ambiente, mas é do social, é do governamental, e que a cadeia não se quebra em relação a isso. Então, podem acreditar que, fazendo o que é feito, se tem, sim, além daquilo que parece ser intangível, mas que a olhos nus a gente consegue observar do ambiente, é também lucrativo, como é o caso desse que a gente acabou de citar aqui, da usina, de 2 usinas dentro do programa Renova Bio do governo federal. Obrigada, Sérgio. E aí acho que a gente consegue fechar nos minutinhos que temos aqui. Só, Vanessa, conta um pouquinho de Agroligadas, e aí como é que vocês compartilham essas informações, trocam experiências mesmo num sistema aí de mulheres do agro? Bom, então vou falar rapidamente. Eu participo do movimento desde o início, né, junto com a Geni e a Dulce também, que eu falei bastante do Romeu, mas não falei da Dulce. A Dulce também é sócia proprietária, esposa do Romeu. A Dulce é uma grande entusiasta aí da educação, por isso que a gente tem tantos programas voltados para isso. E nós 2 participamos por 5 anos da diretoria, hoje nós somos do Conselho Consultivo. As Agroligadas são o maior movimento de mulheres do agro do Brasil. Nós somos mais de 1.000 mulheres, acho que são 5 ou 6 estados, nós estamos divididas. Então, o objetivo é realmente de criar uma conexão melhor entre o campo e a cidade, trazendo características inatas das mulheres que estão presentes, que são, por exemplo, as mulheres são mais agregadoras, trazer uma comunicação mais empática, ir pelos viés da educação, levar isso para as comunidades, para as escolas, trazer um conhecimento de qualidade, informação de qualidade em relação ao agronegócio brasileiro. Então, a gente acredita que não adianta ter uma síndrome de herói, que o agricultor... Então, se você comeu hoje, agradeça ao agricultor. Muito bom. Mas também o lixeiro que vem todo dia para tirar o lixo da frente da casa, mas também o pessoal que trabalha com energia. Todas as pessoas têm papel fundamental na sociedade. Então, a gente não pode também só dizer coisas boas. É a mesma coisa. Não tem só agricultor bonzinho. Nem médico, só médico bom. Tem médico bom, tem médico ruim, advogado bom, advogado ruim. Da mesma maneira, os agricultores. Nosso papel é trazer quem não está no caminho tão correto também para essa realidade. E uma forma de fazer isso é compartilhando experiência. Então, as Agroligadas servem para um compartilhamento de experiências de dentro da porteira e também para conectar o campo e a cidade. Porque, assim, as mulheres sempre estiveram no agro, mas elas não tinham voz e nem vez. E agora esse cenário está mudando, não só no agro, mas em todos os ambientes de empresa, nos conselhos, nas diretorias, nas falas. Então, esse movimento traz essa visibilidade da importância da mulher no agro, conectando elas e fazendo também uma ponte com o agro e a cidade. Muitíssimo obrigada a vocês 2. Estamos aqui no nosso tempo. Queria agradecer, foi uma aula com os 2. Acredito que temos muito para refletir depois. Temos mais eventos, temos mais painéis, então aí vamos aproveitar o restante do dia. Devolvo para você, Cleide. Muito obrigada, Ana, Vanessa, Sérgio. Uma salva de palmas.